Por que é tão importante diversificar a carteira? Por que tem tanta gente que fala, é importante diversificar, não adianta botar dinheiro em um lugar só, tem que diversificar. Muita gente fala na diversificação da sua carteira de investimentos, quando você está começando, e os peixes grandes que já investem há muito tempo, sabem da importância disso. Então vamos entender um pouquinho. Se você está atrás de saber por que é importante a diversificação nos investimentos, hoje a gente aprende isso. Simbora nós. A importância da diversificação numa carteira de investimentos, ela serve exclusivamente para diminuir os seus riscos de perca de dinheiro. Pronto, acabou. Pode até fechar o vídeo se quiser. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais, vamos continuar. A carteira de investimentos, se você investe em um tipo só de renda, você está sujeito a, quando houver uma desvalorização dessa frente que você está investindo, você vai arcar com 100% do prejuízo. Se você, resumindo de uma forma bem rápida, se você investe em renda fixa e renda variável, só nesses dois, você já tem uma diversificação aí de 50-50. Se a Selic estiver alta, a renda fixa vai lhe dar mais dinheiro. Em compensação, renda variável vai dar um pouquinho menos. Vai ser mais variável, vai ser mais volátil essas mudanças, né? Do valor cambial, do valor de dinheiro, do valor de tudo que for relacionado a investimentos. Já ao contrário, quando acontecer, você vai mudar de lado dessa gangorra. Se a Selic baixar, você passa a ganhar mais com a renda variável e um pouco menos com a renda fixa. Ou seja, se você está dividido o seu dinheiro ali, você está coberto. Por um lado, você está ganhando pela renda fixa e não ganhando tanto com a renda variável. E quando essa gangorra inverte, a gente muda. Quando, por um lado, eu vou estar ganhando mais com a renda fixa e um pouco menos com a renda variável. E é por isso que há a importância da diversificação da carteira nos seus investimentos. Nós podemos pensar na diversificação em 3 tipos, certo? Primeiro, a diversificação por tipo, a diversificação por setores e a diversificação por região. Vamos entender com calma o que é cada um desses. Não é difícil. É básico. A diversificação por tipo é justamente o tipo de renda fixa ou renda variável. Pronto. Na renda fixa, você pode investir lá num CDB, num LCI, num LCA, no Tesouro Direto. Já na renda variável, você vai investir nas frentes de fundos imobiliários, ações. Então, quando você diversifica por tipo, você está protegido do jeito que eu acabei de lhe explicar. Quando uma taxa está alta para um, não vai estar para o outro. O nome disso é correlação negativa. Enquanto tem um gráfico, um lado, né, do meu investimento subindo, o outro vai estar descendo. Enquanto um vai estar valorizando, o outro vai estar desvalorizando. E é importante isso, porque você não tem como adivinhar qual que vai render mais, qual que vai valorizar mais e qual que vai desvalorizar mais, né? Então, você não pode cair na inocência, né, vamos dizer assim, de você dizer, não, vou botar só no que está subindo. Não, você não pode botar seu dinheiro todo só no que está valorizando mais, porque você não sabe quando que ele vai desvalorizar. O ideal é você diversificar por isso, porque a diversificação dos seus rendimentos, ela lhe dá faz você diminuir os seus riscos, o impacto negativo da Bolsa de Valores, e ao mesmo tempo aumenta o seu ganho, já que o seu dinheiro trabalha em várias frentes. Essa é a ideia, certo? De você fazer uma diversificação por tipo. Outro tipo de diversificação é a diversificação por setores. Porque como o setor ele é importante. O setor, o nosso maior bilionário brasileiro de Bolsa de Valores, Luiz Barsi, ele tem um método de alocação, né? Um método de alocação é onde que eu vou investir nos meus ativos, né? Em quais ativos escolher. Que ele chama de BEST. Se você já tiver escutado essa sigla, BEST, você já pode se chamar um iniciante com convicção. Se você não tiver escutado, BEST significa os setores diversificados para você ter uma carteira de investimentos bem diversificada e organizada. O B é de bancos, o E é de elétricas, né? Empresas que envolvam eletricidade. O primeiro S é com 2 S, esse BEST. O primeiro S é de seguridades, seguros, né? Por exemplo, uma Caixa Seguridades, um Banco do Brasil Seguridades, seguros, um Porto Seguro da vida, né? O outro S é de saneamento.
Depois a gente tem o T, que é telecomunicações. Então, esses 5 setores, B, E, S, S, T, isso. BEST, esses 5 setores, eles estão bem variados para você fazer o seu investimento. Se você for investir em um setor só, por exemplo, vou investir somente no setor de shopping. Então, quando houver uma crise relacionada aos shoppings, você tem um risco muito grande de assumir um prejuízo grande. Vamos imaginar o mesmo exemplo que eu já dei em outros vídeos. A pandemia. Na pandemia, no lockdown, os shoppings foram poucos visitados, porque estava todo mundo preso em casa. Em compensação, o setor de iFood, comida, o delivery, aumentou. Então, tipo, se eu tivesse investido só esses 2 tipos de investimento, pense comigo, se eu tenho um investimento no shopping e um investimento em delivery, né, no geral, um iFood da vida, quando o shopping fechou, eu iria estar ganhando pelo delivery, que aumentou. Quando o lockdown acabou, diminuiu um pouquinho o delivery, aumentou a galera sair. Então, eu estou equilibrando aqui os meus ganhos, né? E os meus prejuízos também. Então, você ganha das 2 vertentes. E o último é por região. Eu posso chamar até de investimento geográfico. O que significa a diversificação em um investimento geográfico? É simplesmente você não investir somente no Brasil. Se você tem condições de um aporte maior, você consegue diversificar os seus investimentos fora do Brasil também. Em dólar, em criptomoedas, né? Nas empresas americanas, que são chamadas stocks, que são as ações americanas. Você investe, imaginei você investir e ser ações, é sociedade, né? De acordo com o vídeo passado que a gente fez. Então, imaginei você ser sócio da Google, do Nvidia, da Tesla, né, do Elon Musk. Então, a diversificação num capital, numa moeda mais forte, que o dólar é uma moeda mais forte que o Brasil, então, do que o real. Então, você consegue ter uma rentabilidade um pouquinho a mais. Lembre-se do assunto principal. Quando a gente investe em ações, a gente está investindo em valorização do imóvel, valorização do bem. Então, o rendimento, ele não vai se tornar mensal, porém, ao longo do tempo, quando for passando, o valor dessa ação ela vai aumentar. E aí é com esse tipo de valorização que você ganha, certo? Nos Estados Unidos, é mais difícil eles pagarem rendimentos. Se eu botar R$1.000 hoje nos Estados Unidos, numa Google da vida, eu não vou receber mensal, nem trimestral, nem semestral, não. É quase 100% só valorização. Mas pense de uma maneira, né? Se você colocar 1.000 e no final do ano você tiver 1.500, a sua rentabilidade foi 1.000 vezes maior do que, não literalmente, né? Mas foi bem maior do que se você tivesse investido somente no Brasil. Lembrando que a diversificação de uma carteira, ela precisa ser bem estabilizada. Você precisa fazer esses estudos direitinho. Para mim, vou dar um exemplo meu. Na minha carteira, qual é o que eu sigo? Eu sigo o do BASF, eu sigo o BEST. Uma ou outra sai desse processo, mas ela está estruturada nesse BEST. Eu tenho banco, tenho seguridades, tenho elétrica, tenho saneamento, né? E assim vai. Falta algumas? Falta. Mas aí, como o meu aporte não está gigantesco, eu não tenho uma quantidade muito grande de dinheiro para colocar, a gente vai colocando devagarzinho, vamos botando aos poucos, certo? O importante, o principal é você ter essa disciplina, certo? De estar lá colocando dinheiro, investindo todos os meses, porque a disciplina e a constância é que vai fazer você mudar, né? Muda primeiro a sua mente para depois mudar o seu bolso. É assim que funciona. Meu povo, se você gostou, dê um like, compartilha, né? Comenta, tira aí alguma dúvida. Me fala se você já começou a investir, já abriu a sua conta, qual o seu tipo de perfil. Então, é muito importante que você entenda que nós já estamos chegando no fim da nossa série do zero ao iniciante. E você já pode até se considerar um iniciante, certo? Nosso último vídeo, que será o próximo, eu vou mostrar minha carteira, vou mostrar direitinho como que funciona, né? Vou ver se na semana aí eu solto alguns vídeos diferenciados, fora dessa lista, né, da playlist do zero ao iniciante, e a gente vai aprendendo aos pouquinhos, certo? Ao modo que eu for aprendendo mais, eu vou passar o que eu sei para vocês. E aí vamos ficar junto aqui para quem quiser me acompanhar e seguir junto. Como que vai ser essa jornada aí de investimentos, né? Vamos ver a escadinha dos investimentos subindo pouco a pouco e o valor mensal
ganhando, vai aumentando aos poucos, você vai ver que é possível sim você se aposentar futuramente, ou novo, dependendo da quantia que você for aportar por mês, que é possível você ter uma renda mensal, é possível você não depender do INSS, que, eu repito, vai quebrar a qualquer momento. Um abraço para todos e até a próxima e valeu!